Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Apoio, Mr. Suits, moda masculina e alfaiataria sob medida. Realização, Rede MS de rádio e televisão. Olá pessoal, que bom ter vocês aqui com a gente em mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam MS. Eu sou Ulisses Serra e o episódio de hoje tá dando medo em muita gente, o metanol. O que está acontecendo? Por que a gente não está podendo tomar nossos drinks em paz? Sobre isso que a gente fala hoje. Mas, como sempre, para começar eu quero agradecer quem faz a diferença, os nossos patrocinadores e apoiadores. A BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza e valoriza a gente aqui também, muito obrigado. O Pátio, o shopping do centro. E eu quero agradecer também os nossos apoiadores. Agora com a gente, uma grande novidade, Caravela, o melhor gin do mundo, feito aqui no nosso estado. E agradecer também a Mr. Suits, moda masculina e alfaiataria sob medida, que nos veste aqui hoje, sempre com muita elegância. Meu muito obrigado. E para começar o nosso episódio, como sempre, eu quero achar aquela dúvida com a Rê, que está sempre aqui nos ajudando. Rê, explica pra gente, metanol, o que é? Claro, Ulisses. Antes de mais nada, é importante a gente entender que o metanol é um tipo de álcool usado principalmente na indústria. O problema é que quando entra em contato com o organismo humano, é extremamente tóxico e pode causar efeitos graves. Esse é o problema, gente. Um alto teor de metanol pode ser gravíssimo e é isso que a gente está acompanhando agora. Mas fica tranquilo, vamos tirar todas as dúvidas com os nossos experts de hoje. Pessoal, a gente vai falar hoje do que todo mundo está falando. Não tem como a gente não ter ouvido falar desse caso do metanol nas bebidas. Acho que todo mundo está preocupado. Como que eu vou tomar aquela minha caipirinha no final do dia? O que eu posso ou não posso comprar? Eu não quero passar mal, eu já vi até gente famosa sofrendo com isso. Todas essas dúvidas a gente vai tirar hoje com duas pessoas que entendem muito de bebida, de destilado e principalmente do processo de validação para você ter certeza que você está tomando a coisa certa. Hoje eu falo com o Breno e com a Poliane. Tudo bom, gente? Como vocês estão? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Ulisses, mais uma vez para estar aqui e poder compartilhar nossos conhecimentos, nossos aprendizados diários aí da destilaria. Eu sou o Breno, gestor lá da Bunker Destilaria, a gente trabalha com os destilados Caravela, gin e vodka, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto aí que está em alta e é muito importante trazer essa pauta. Imagina, Breno, obrigado por estar de volta aqui com a gente. Caravela, que é um parceiro do programa, obrigado mesmo. Tem muito assunto bom para falar e eu conheci o espaço de vocês, então eu sei que vocês têm know-how para falar isso. E bem-vinda, Poliane, também, tudo bem? Tudo bom. É um prazer estar aqui falando de um tema extremamente relevante. Eu sou química industrial, trabalho na área de consultoria de alimentos e bebidas já há 9 anos e é muito importante a gente trazer esse conhecimento para a população, até para a saúde pública. Não, com certeza. Eu acho que todo mundo está com muito medo, né? Quando o assunto fica nacional, toma uma proporção muito grande, a gente ouve de um tudo. Até muita desinformação também. Então é legal a gente conversar com quem entende do assunto, que também é uma premissa aqui do nosso programa, conversar com experts no assunto, e vocês são dois experts de pontos de vista distintos, mas trabalham juntos, que eu sei que vocês trabalham juntos também. Então, você como empresário, produtor de destilado, de bebida, e você como química, me tirem uma dúvida, gente. Primeiro de tudo, metanol, o que é, para que serve? O metanol, ele é um subproduto que gera ali durante o processo de destilação da cachaça, por exemplo, e pode ser formado também no processo de fermentação da cerveja, do vinho, mas em níveis aceitáveis. É importante a gente destacar aqui que tem limite para a presença de metanol na bebida. O que se divulgou muito também é que não podia ter de espécie alguma, e existe devido ao próprio processo natural que acontece ali. Só que, claro, né, a gente precisa ter procedimentos padronizados para que isso não gere uma intoxicação, que foi o caso que aconteceu. Não, perfeito. Eu já não sabia disso. Realmente foi uma desinformação que chegou a mim. Eu achei que metanol era veneno, não podia ter na bebida, é o que a gente está correndo. Mas não, num processo natural da produção da bebida, o metanol faz parte num nível aceitável. O que não pode acontecer é ter níveis muito altos que são danosos para o ser humano, não é isso? Exatamente. Não, perfeito. E como que você que trabalha com isso, produz destilados, produz esse tipo de produto, toma esse cuidado para manter o nível certinho? Tem alguns processos, padrões que a gente tem que tomar? Com certeza. Hoje a gente está há 3 anos aí de processo de produção, então a gente passou por diversas etapas de aprendizado
E hoje a gente tem a Poliane junto a nós, então ela como nossa consultora do projeto e vasta de conhecimento, fez com que a gente aprimorasse muitas etapas, trouxesse diferentes formas de controle desse processo de produção, para que a gente pudesse ter total segurança do que a gente está fornecendo para a população. Então, existe sim a questão de adulteração de bebidas, isso é inevitável, não tem como se negar, mas o ponto principal, o ponto-chave é saber a origem do que você vai beber. Então, a sua caipirinha pode continuar bebendo ela, desde que saiba e tenha conhecimento da origem do destilado que está sendo servido para você, porque, como a Poliane falou, tem esse risco de produção de metanol, inclusive no processo de produção, não só na adulteração. Então é necessário ter esse controle rigoroso. Rigoroso, você falou. Porque se tiver níveis mais altos, Poliane, pode fazer muito mal ao ser humano. O que pode acontecer? Quais são os sintomas? Qual é o malefício do metanol em excesso no corpo do ser humano? O metanol no organismo, quando ele é metabolizado, ele forma o formol, que é muito conhecido, né? Então, a partir disso, a gente já sabe, se é tão divulgado que faz mal quando faz uma progressiva com formol, que está na parte externa do nosso corpo, imagina ingerindo isso, né? O estrago é enorme. Teve vários casos que foram relatados de pessoas perderem a visão e pode até mesmo ocasionar a morte. Os principais sintomas que tem muitas vezes a pessoa achar ali que ela está sonolenta, cansada, e aí isso vai se agravando, né? Começa a gerar vômito e aí vai parar no hospital. Não, é seríssimo, seríssimo. A gente viu vários casos na mídia de pessoas do país inteiro e também pessoas famosas que passaram mal, teve gente que morreu e isso assustou toda a população. Mas qual que é o processo certo, por exemplo, da destilaria que vocês fazem? Qual que é o processo para vocês garantirem que vai chegar, o que vocês produziram vai chegar ao consumidor final? Perfeito. Hoje a gente consegue ter todo o controle e rastreabilidade desde a compra da matéria-prima. Então a gente utiliza álcool neutro de cereais para fazer os nossos destilados. Quando a gente adquire ele da indústria, já vem padrão alimentício, ele vem lacrado em IBCs, tanques, que vem com todo o certificado de análise, autenticidade, vem tudo perfeito, trazendo que ele está dentro dos parâmetros que a norma estabelece. Então a gente tem o controle desde o álcool, matéria-prima, e a gente faz todo o processo de produção dentro da fábrica, em vase, encaixotamento, e a distribuição também é feita por nós. Então hoje, dentro da Bunker Destilaria, a gente não tem intermediador no processo desde a compra da matéria-prima até o produto chegar no nosso revendedor ou no consumidor final, no cliente. Porque a distribuição pode ser aí que tem o problema, né? Nessa distribuição que pode adulterar. Pode acontecer. Tem a intervenção de um terceiro, a gente não consegue assegurar que o terceiro não agiu de má fé. Então, o processo estando 100% nas nossas mãos, desde a toda a cadeia produtiva e de distribuição, a gente consegue assegurar que o produto que está sendo entregue para o cliente, ele atende todos os parâmetros que a norma estabelece como requisito mínimo. E por que aconteceria essa adulteração? É para render mais, faturar mais? Por que eles fazem isso? É ganho econômico mesmo. Isso, eles utilizam o metanol para aumentar a graduação alcoólica da bebida, que essas bebidas, gin, vodka, whisky, têm uma graduação alcoólica elevada. Então, eles colocam a menor quantidade do produto e completam com metanol para atender o parâmetro de teor alcoólico. Uma grande responsabilidade, um perigo mesmo. Exatamente. O que não é viável já para cerveja, vinho, que tem uma graduação alcoólica menor. E complementando o que o Breno disse, já destacando um diferencial do processo produtivo deles, eles adquirem o álcool neutro de cereais para produzir o gin e a vodka. E ele, então, já passou por um processo de retificação para eliminação de purezas. Então, quando eles destilam esse álcool para produzir a bebida, não tem mais essa impureza, o que traz uma maior segurança nas bebidas deles. No consumo. No consumo. Se eu sou... Lógico, eu posso comprar para minha casa só um gin para fazer aqui aquele gin tônica do final de semana, mas também quem é dono de bar ou dono de algum estabelecimento, restaurante, o que eu procuro numa garrafa, o que eu procuro para garantir que aquilo ali tem procedência? Tá, eu posso falar um pouco sobre as nossas. Com certeza, por favor. Eu vou deixar a Poliane falar o lado técnico dessa parte. As nossas garrafas,
todas elas possuem um selo do IPI. O selo do IPI a gente compra, adquire um lote, ele é feito na Casa da Moeda, a gente recolhe e pega eles com a Receita Federal, e ele tem um número do lote. Então, do número 1 ao 10 mil, ele já vem identificado que é da Bunker Destilaria. E isso é possível identificar que aquela garrafa saiu de fato da fábrica e chegou até o cliente por conta daquele selo do IPI. Isso é um ponto das nossas garrafas. Caravela, ela tem toda a pintura, a garrafa é serigrafia, ela é pintada, então ela tem diversos pontos com alto relevo, baixo relevo, tem a própria etiqueta feita à mão da Caravela, da nossa marca, então traz mais um lacre. Além do selo. Além do selo, mais um lacre para trazer essa segurança para o cliente. São alguns pontos que a gente já divulgou até nas nossas redes sociais que dá para identificar essas diferenças de uma garrafa que poderia ser falsificada. Perfeito. Mas a Caravela vai além, né? Tá fazendo um trabalho muito legal com 2 selos, mais o lacre para tomar esse cuidado. Mas o básico, o mínimo, o que é obrigatório para ser comercializado no mercado? Eu vou destacar o rótulo, porque ali tem informações extremamente relevantes e inclusive obrigatórias que devem ser expressas, que traz essa segurança. Primeiramente, o número do mapa, porque toda bebida precisa ser registrada no mapa, então essa informação precisa ter ali. A questão da origem da bebida, então tem que ter as informações do fabricante, quando for bebida importada também precisa dessas informações. E também é importante a gente destacar a origem e procedência. Muitas vezes o bar, o restaurante que adquire essas bebidas, né, para preparar os drinks ali, eles têm que comprar com nota fiscal. Isso é um documento legal que traz mais essa segurança. Isso é importante, a gente mora no estado de fronteira. Então é comum em algumas situações o pessoal achar de sai mais barato trazer do Paraguai para cá, mas isso é um risco que o dono do estabelecimento está correndo, não é? Sim, hoje para os nossos parceiros a gente disponibilizou uma pasta com todos os documentos que a Poliane acabou de citar aqui, que é o registro do estabelecimento, dos produtos, que é cada destilado individual, e a gente ainda acrescentou o certificado de análise do produto acabado. Então tem um certificado laboratorial atestando que aquele lote que está sendo comercializado, ele atende todos os requisitos que a norma estabelece como parâmetro mínimo. Então, a nota fiscal, por si só, ela pode trazer um pouco de segurança, mas nada impede da pessoa usar a mesma nota para diversas situações. Isso acontece. A fraude fiscal. Eu compro já é o caixa no jeitinho mercado brasileiro já, entendi. e utilizo a mesma nota para girar 10 caixas. Então, da nossa parte, a gente está trazendo todo esse dossiê documental para trazer segurança. E a gente indica que vá até o bar, vá até onde o bartender está fazendo o drink e olhe. A magia do drink está nisso. Eu ia te perguntar justamente isso. Se eu sou só o consumidor final, eu estou num bar, ou eu estou num restaurante, o que eu posso fazer para me garantir, minimamente possível, que eu estou tomando um produto de qualidade? Hoje, muitas empresas, inclusive, publicaram notas dizendo que todas as bebidas são adquiridas, né, de fornecedores que estão devidamente registrados no mapa. Essa questão é extremamente importante você ver de perto, é direito do consumidor. Importante ressaltar isso, então. Ela tá falando, gente, é um direito seu poder questionar isso, certo? Exatamente. Você pode ver preparando o seu drink e até mesmo ir até a cozinha dos estabelecimentos para conhecer, né, os bastidores, que eu costumo dizer, e você ver se de fato está regular. Porque hoje, com as informações na palma da nossa mão, né, através do celular, a gente tem muito mais consciência daquilo que a gente consome. A gente tem consumidores hoje mais exigentes. Isso faz parte ali do procedimento, até mesmo de experiência do consumidor, conhecer esses bastidores. Perfeito. No gosto, eu consigo sentir uma diferença. A gente fala da Caravela, o Gin Caravela, que é premiado internacionalmente, ganhou de novo um prêmio agora, né? Exato. Medalha de Prata no México. Olha que demais, gente. Prêmio internacional. Tem todo o seu aroma, tem várias essências. Eu consigo tomar um Gin Caravela e sentir isso. Sim. No dia a dia, numa mistura, eu consigo sentir um gostinho de metanol. Existe isso ou é imperceptível? Infelizmente, isso é imperceptível. É o grande problema do perigo químico, porque você consome e acha que está tudo certo, mas depois você sofre as consequências. Nós tivemos também aquele caso da cervejaria, né, Belo Horizontina,
lá no estado de Minas, que teve também uma intoxicação da substância que era utilizada para fazer o processo de resfriamento da cerveja. Mesma situação, as pessoas consumiram a bebida, não tem mudança perceptível no paladar, e aí depois sofre as consequências. Não, isso não só é um perigo, mas também é uma sacanagem para quem faz um bom trabalho, né? Porque acabam adulterando um negócio que você demorou tanto para achar essa fórmula e... Mas tem um lado bom nisso tudo que traz segurança para o consumidor. Esse caso da cervejaria fez com que agora a gente tivesse que apresentar para o Ministério da Agricultura um documento assinado pelo responsável técnico, pelo fabricante do equipamento, para atestar que o nosso resfriador não tinha a mesma substância que era utilizada no resfriamento das cervejas lá nesse caso. O nosso resfriador ele é por água contínua, água comum, água potável. Sim. Então lá tinha um outro elemento, qual que era, que eles utilizavam, que vazou, na serpentina, eles utilizavam um líquido que conseguia melhorar esse resfriamento. Certo. E aí teve a contaminação por um trinco, vazou no tanque, foi para cervejas e aconteceu tudo isso. Então, por conta de um caso que aconteceu em cervejarias, trouxe mais segurança para o processo de produção das destilarias. Então, assim, a males que vem para bem, não estou falando que o mal com certeza, mas deixa o mercado ainda mais trouxe competitivo e ainda mais preocupado com isso, né? Exato, mais criterioso. Criterioso é a palavra, exatamente. Criterioso. Essa parceria de vocês, é uma consultora para a Caravela, é uma obrigatoriedade pela lei ou é você querendo ir além e entregar um trabalho ainda melhor? Ir além. Da nossa parte, a gente pensa e age como se fosse obrigatoriedade, porque a gente produz o que a gente quer consumir. Então, mas não é legal, não é obrigatoriamente, não tem a legalidade, não é, como é que fala? Não tem a obrigatoriedade, mas a gente, por conveniência, optou por ter isso, esse acompanhamento, esse serviço da Poliani, para a gente conseguir entregar o melhor que a gente pode produzir. Com certeza, parabéns. E, Poliani, me tira uma dúvida, tomei alguma coisa, foi uma noite de festa com meus amigos, comecei a me sentir estranho, né? Você falou de alguns sintomas, talvez cansado, tô passando mal, o que eu tenho que fazer? Corpo pro hospital, tem algum remédio? Qual que é a sua sugestão? Começou a sentir os sintomas, a primeira indicação é realmente ir direto para o hospital. Inclusive, os estados receberam as orientações voltadas para isso, para que já tomem as medidas ali preventivas quando um paciente chega relatando esses sintomas. Porque se tratado desde o princípio, a chance, né, de você não sofrer ali com as consequências é muito maior. Eu ouvi falar que tem um antídoto desse metanol, é verdade isso? Mas eu não posso comprar, é só o hospital que tem, ou isso também é conversa de internet? O hospital ele tem os procedimentos adequados para amenizar esses sintomas. Inclusive, foi até interessante, não sei se vocês viram, mas o caso que passou no Fantástico foi algo que o médico, assim, o primeiro caso identificado, que ele tinha visto uma vez sobre isso e ele desconfiou dessa possibilidade. Então, porque o exame para, de fato, constatar que foi uma intoxicação por metanol, ele demora 10 dias para sair. Demais. Exatamente. Então, o médico ele tem que ter um feeling hoje para isso ali, né? Um bom senso muito grande. Agora tá mais óbvio, né? Então, às vezes até tem pessoas dando entrada no hospital com sintomas que nem são relacionados a isso, mas que já estão tomando as devidas providências devido à desconfiança. Não. Antes, é melhor pecar pelo excesso do que não, né? Pra gente não correr risco nenhum. Mas quando que já poder neutralizar isso de novo? Tá tendo um trabalho, eu vejo que a Caravela toma todo esse cuidado, eu imagino que as grandes marcas também devem tomar, mas foi um lote ruim, quando que a gente vai poder ter segurança de novo? A gente tem já uma previsão, vocês sabem? Infelizmente, existe pessoas e pessoas no mercado, né? Isso não é de agora, infelizmente, e não vai ser
devido à proporção que isso tomou, que isso, de certa forma, vai amenizar. Com certeza a fiscalização está muito mais ativa em cima disso, mas é importante a gente entender A vigilância sanitária. o Ministério da Agricultura, juntamente com a Vigilância Sanitária, mas é importante a gente ter a consciência de quais cuidados que estão ao nosso alcance para que a gente evite, né, passar por situações do tipo. Porque o contrabando, né, adulterações, foge, né, do nosso alcance esse controle, e até mesmo da própria fiscalização. Então, por isso, a importância do consumidor ter o conhecimento para poder se precaver. Que é o que eu acho que vai acontecer. Vai ter uma mudança no hábito de consumo. As pessoas, diante de toda essa situação de risco à saúde e tudo mais, devem se conscientizar, devem exercer o seu direito de poder ver seu drink ser elaborado, se encantar com a magia da elaboração de um drink. Que é muito legal também. Mixologia é algo muito interessante. É mágico, é legal. Então, vá até o bar, quando for pedir um drink, olha o bartender fazendo, vê o destilado que está te servindo. Acho que essa mudança de hábito de consumo, ela vai acontecer, deve acontecer, e ela é benéfica. Ela é benéfica. Então, fazendo isso, consegue trazer mais segurança para o teu consumo. É alimentício. A gente olha o que a gente vai comer. Então, não vai olhar para o drink que você vai tomar. Não, você tem toda a razão, Breno. Você tem toda a razão. E é algo que a gente tem que começar a pensar. Muitas vezes, a gente entende que aquilo que a gente consome, aquilo que a gente compra, ele já é dado, já é vistoriado, né? Anvisa, Ministério da Agricultura, mas existem várias etapas, né? Muita gente passa da sua destilaria. Lógico, você ainda toma esse cuidado da entrega, mas tem alguns que não, ainda mais quando vem de fora, passa em mão de muita gente. Então é interessante saber que no Código do Consumidor você tem direito de questionar isso, não é assim que funciona? Você pode ver e pedir isso. Perfeito. Você tem o direito de poder olhar as instalações do estabelecimento alimentício, restaurante, olhar a cozinha, ir até o bar e pedir para ver o seu drink sendo feito. Então é direito do consumidor, ele pode exercer isso e deve exercer num momento ainda desse que exige maior cautela. É necessário que saiba o que está bebendo para não colocar a sua saúde em risco. Perfeito, perfeito. E os grandes distribuidores, como supermercados, né, conveniências, eles são obrigados a tomar esse cuidado maior? Você acha que vai vir alguma política pública, alguma lei para apertar mais isso? Como vocês pensam isso? Todos os produtos que passam da porta para dentro é responsabilidade da empresa. Então, inclusive mercados, grandes atacadistas, varejos, eles precisam fazer uma análise desses produtos que eles adquirem para comercialização. Qualquer produto que não esteja dentro ali da conformidade, inclusive o mercado sofre consequências por estar comercializando isso. Então, eles pedem, inclusive, se não pedem, mas deveriam fazer uma seleção desses fornecedores, pedindo documentações básicas. Hoje a grande maioria já pede. Eu tenho vários clientes, inclusive, que eu já fiz declarações conforme a necessidade para poderem fornecer para redes atacadistas. É uma segurança que eles já estão buscando, porque não é só a indústria que vai sofrer essas consequências, mas também o próprio comerciante ali. Não, desculpa, mas isso é muito legal, viu, gente? No momento que o comerciante, o atacadista, compra aquela bebida, a responsabilidade é dele. Então, não adianta colocar a culpa, foi quem produziu, foi quem invasou, quem... Não, se você comprou, você teve a responsabilidade de saber a procedência daquilo. Então o responsável é ele. Isso é muito importante de colocar. A importância de buscar um fornecedor que traga toda essa segurança para você conseguir trabalhar o produto. Então, no nosso caso, o que a gente fez? A questão da pastinha, do dossiê com todos os documentos. A gente tem o certificado do lote que está sendo consumido. Então, ali traz segurança total para quem for trabalhar o produto. E as outras, eu acredito que vão seguir o mesmo caminho. Acredito que isso vai se tornar uma tendência de mercado, porque ninguém quer se arriscar ou se sujeitar a perder, fechar o seu próprio negócio por responsabilidade terceira. Com certeza. Então, atestando a qualidade do produto que você está fornecendo, você traz essa segurança para quem vai trabalhar o produto. Então, acho que isso
vai se tornar uma tendência de mercado para quem trabalha nesse setor. Acredito muito que isso vai mudar. Não, isso é muito legal da gente falar, porque normalmente a gente acha que a gente só está conversando com quem é o consumidor final, mas eu tenho certeza que tem muitos donos de bares e restaurantes que também nos assistem aqui pela TV MS Record, pelas nossas rádios, que estão nessa dúvida. O que eu faço agora? Estou baixando meu faturamento, as pessoas não estão consumindo. O que eu posso fazer para me garantir? Aí tem parceiros como a Caravela, como a Bunker, que já estão preparados para isso, já tem um sistema para poder provar ainda mais que tem procedência. Que o produto não só é de qualidade, de selo reconhecido internacionalmente, mas tem procedência. Então eu acho que cabe a você, dono de estabelecimento, cobrar isso de quem você compra. Não é? Exato. Hoje em dia a gente fala que ninguém quer falsificar o pequeno produtor, né? Todo mundo busca falsificar a grife. Sim. Então o pequeno produtor ele é submetido às mesmas regras que um grande produtor. Então, toda a parte documental que uma grande tem, nós, por ser artesanal, temos igual. Então, toda essa parte documental ela é necessária que quem vai trabalhar com o produto tenha conhecimento, saiba o que está tendo no teu estabelecimento para trabalhar, para não incorrer nesse risco de assumir uma responsabilidade por má fé de terceiros. Perfeito, perfeito. E, Poliana, para essas mesmas pessoas, você faz essa consultoria só para os produtores ou você também trabalha com bares e restaurantes? Também pode ajudar com isso? Também trabalho com bares e restaurantes. Algo importante para a gente destacar aqui, porque toda essa conversa sobre regularização, documentação, a primeira coisa que o pessoal pensa, só burocracia. E pelo contrário, isso traz muito mais credibilidade para a empresa, isso traz muito mais transparência, inclusive agrega valor. Pode ser um bom marketing. Exatamente, eu falo muito isso para os meus clientes. Muitas vezes eles escondem todo o trabalho que eles fazem voltado para a qualidade e segurança. E isso tem que ser mostrado, porque isso mostra que o cliente ele pode confiar naquela marca, ele pode ali com segurança levar a família, chamar amigos, porque a tendência com tudo isso que vem acontecendo é que as pessoas fiquem mais receosas. E quanto mais eles mostrarem esses bastidores, seja ali no processo de produção dos drinks ou até mesmo na cozinha, no preparo dos pratos. Comida é legal você mostrar, igual você falou no começo, os ingredientes que vocês compram, que também são para consumo, eles são selecionados. Então imagina um restaurante poder mostrar que não só as suas bebidas, mas os seus ingredientes são selecionados, são cuidados, são de produtores confiáveis. Isso também é interessante, pode ser uma campanha muito legal. Demais, eles precisam mostrar isso, né? Muitas vezes ficam ali só divulgando o salão lotado, isso chama a atenção, mas esses bastidores é muito importante, agrega muito valor para a empresa. Com certeza, gente. Eu acho que a gente teve uma dica muito interessante aqui para quem está preocupado, né? Porque essas coisas acontecem e pegam o pessoal de surpresa, o consumidor e o empresário. E agora? O que eu faço? E até o poder público se organizar e a gente ter uma metodologia oficial, a gente precisa se reinventar. Me lembra muito até a época da pandemia, a gente teve que se reinventar. Então, lógico, numa escala menor, para um nicho mais específico, que é o da bebida, que é o de consumo, de consumo de comida e de bebida, mas também é uma crise que aconteceu no país, uma crise que a gente tem que olhar com seriedade, mas a criatividade também pode ser uma saída muito interessante. Com certeza. O Ministério da Saúde está advertindo, né? Tá falando não bebam, não consumam destilados. Mas isso eu vejo dessa forma, é uma opinião particular. Por ser um momento de crise, é necessário conter. Para conter, você tem que romper. Sim. Mas vamos fazer um adendo a isso, né? Não bebam destilados que não tenham origem, que não saibam da origem. Com certeza. Então, acho que esse seria o complemento da advertência. Num momento de crise, não sabe o que vai beber? Não bebe. Perfeito. Mas se sabe de onde vem, se sabe a origem, nada impede de você continuar o teu consumo com segurança. Isso eu tô com medo ainda, eu ainda não tô confiando no processo dos restaurantes, dos bares, mas eu não quero ficar sem minha caipirinha, não quero ficar sem meu gin tônica. Onde que eu posso encontrar a Caravela? É aqui do estado mesmo, né? Isso, a nossa fábrica é em Campo Grande, a gente produz e a nossa maior força comercial é aqui no nosso estado, mas temos logística para o Brasil inteiro. Tem no site também? Tem no site, pode encontrar no nosso site www.caravelastore.com.br. E no nosso Instagram tem o link que leva também para o site, tem o contato, o telefone para revendedores, para quem quer trabalhar com os nossos produtos. Só entrar no nosso Instagram, @caravela.br.
E aí a gente está à disposição para fornecer todos os documentos, o que for necessário, para trazer essa segurança tanto para o consumidor final, quanto para quem quer trabalhar os produtos. Não deixe de faturar. Não, faz todo sentido, não dá pra parar, gente. E eu, olha, te garanto, já tomei caravela, não é porque tá aqui, não é porque é meu amigo, realmente é uma delícia. Tanto caravela quanto swag, que também é de vocês, né? Sim. Eles têm vodka e gin, então é uma saída muito interessante. E para quem tá nos assistindo e precisa resolver o problema agora, quer saber mais de como eles podem também contratar o seu trabalho. Eu quero você no meu restaurante, no meu bar. Como que eu posso te achar? Como que a gente faz? Eu trabalho desde o processo de regularização de uma fábrica, então dou orientação desde a construção ali do layout até de fato a empresa estar totalmente regularizada para colocar o produto no mercado. Atendo então tanto a parte de bebidas como alimentos no geral. E aí a gente vem para facilitar, né, esse caminho aí, porque muitas vezes é burocrático, mas a gente sabe os caminhos das pedras, o que deixa isso tudo mais leve e mais rápido. Esse é o nosso principal objetivo, né? Eu costumo dizer que meu propósito é transformar pessoas e processos através de uma gestão simplificada. Olha só, gostei. Porque muitas vezes pega ali um cartilhão de bebidas, como é o caso do Ministério da Agricultura, que tem milhões de páginas, lê e fala, meu Deus, vou até desistir do meu projeto. E não é por aí, né? Quando você tem ali ao seu lado um profissional que consegue te orientar de forma mais assertiva, você agiliza o seu processo de regularização e torna tudo isso muito mais eficaz, inclusive, gerando essa segurança lá para o nosso consumidor final. Eu atendo o nosso estado, como até mesmo fora, atendo o Brasil inteiro, tanto nessa parte de bebidas quanto na parte de alimentos. E estou aí nas redes sociais também. Meu Instagram é Poliane Alves Consultoria. Gero bastante conteúdo lá para contribuir tanto para empresários desse segmento, como também para a própria população. Perfeito. Aí, gente, conteúdo bom para vocês que estão na dúvida. Essa entrevista realmente me clareou muita coisa, mas antes de terminar, eu quero que vocês falem pra gente o que é mito, o que é verdade, uma última informação que a gente não pode sair dessa entrevista sem saber sobre o metanol, sobre toda essa crise. Eu vou destacar os pontos que o consumidor ele deve, então, olhar para a bebida ali quando ele for adquirir, que vai trazer essa segurança maior para ele. Então, primeiramente, o lacre e a tampa, né? Avaliar ali se o lacre não está rompido, se ele não está mal colado, se não existe residual de cola, por exemplo, se a tampa ela girou de forma uniforme, o rótulo que tem as informações valiosíssimas, né, que nós comentamos. Então, o número de lote é obrigatório, a validade do produto, por mais que seja indeterminada, que é o caso de bebidas alcoólicas como o Breno trabalha, gin, vodka, mas está expresso ali na rotulagem a fonte de origem, né? Então tem as informações ali do produtor, do envasilhador e até mesmo, se for o caso, do importador, e também a questão ali no final de quem você adquiriu, com nota, né? Ver a procedência disso. Tudo isso contribui, então, para você consumir. É claro, muitas vezes eu não vou chegar lá no bar, no restaurante, pedir nota fiscal do produto. Mas posso. Pode, ele tem que selecionar os fornecedores dele, mas essas informações que estão ali no seu contato direto com a garrafa já são valiosíssimas para você ver se é uma bebida original ou clandestina. Perfeito, perfeito. E aí, Breno, uma última dica pra gente. Eu faço das palavras da Poliane as minhas. Eu acho que todos esses cuidados são primordiais hoje para ter um consumo consciente. E acredito que a procura por produtores locais em qualquer região do país vai aumentar, justamente por essa segurança que o processo controlado em pequeno ambiente consegue trazer. Hoje a nossa fábrica, a gente tem a parte da visitação, ela tá... Eu posso conhecer se eu quiser. Pode conhecer, pode entrar no nosso site, lá tem uma aba para fazer o cadastro, a gente abre a fábrica uma vez por mês para visitação. Então você que quer conhecer a fábrica, o processo, como que é, entra no site, faz o cadastro, a gente vai te receber lá de portas abertas com o maior prazer para explicar todo o processo produtivo, como funciona e trazer essa aproximação, não só pelo quesito venda, mas pelo quesito de ser um produto local, um produto com a identidade do nosso bioma, do Pantanal, e a gente faz isso aí com o maior carinho para poder
pulverizar as nossas riquezas do nosso estado, que a gente tanto ama e trabalha aqui com tanta energia. Com certeza, gente, vale a pena. Eu já fiz essa visita, é muito legal. Não sei se vocês sabem como que é um alambique. Já ouviu falar? Eu, pra mim, tinha uma imagem muito antiga do alambique e é muito moderno. Eu fui lá conhecer, vale muito a pena. É muito organizado, toquinha, tudo esterilizado, então vale a pena conhecer também. E, como você falou, eu sou um grande fã de valorizar o que é do nosso estado. Então pensa bem nisso. Como ia cair bem no seu bar também você ter uma vodka, uma cachaça daqui, feita com produtos daqui. Tem guavira até, não é? Guavira no gin, a gente coloca guavira, erva mate, semente. Imagina fazer um drink local, que legal isso, no seu cardápio. É bom, tem identidade. O gin tônica clássica é o melhor que tem. Água tônica, uma dose de gin, gelo até a boca do copo e mais nada, só ser feliz. Tá aí, gente, não tem como ficar sem tomar e aproveitar dos destilados. É só a gente tomar o cuidado certo, saber da procedência e aproveitar. Gente, muito obrigado, eu adorei a nossa conversa, eu acho que foi muito enriquecedor, aprendi muita coisa e eu tô um pouquinho mais tranquilo de saber como que eu posso consumir com consciência. Show, muito obrigado aí por nos receber e abrir o espaço para a gente poder compartilhar nosso trabalho, nosso conhecimento e trazer um pouco mais de segurança para quem trabalha e para quem consome destilados. Com certeza, muito obrigado, Breno, e Poliane, muito obrigado também. Eu quem agradeço pela oportunidade e qualquer dúvida a mais referente a esse tema que também é tão amplo, fico à disposição. Com certeza, já tenho contato de vocês, qualquer dúvida, vocês estão mais convidados a continuar esse papo com esses dois aqui que são feras no assunto. É isso, gente, não precisa ter medo, a gente tem que saber de onde é a procedência. Obrigado. É isso, pessoal, a gente não precisa ter medo, a gente tem que ter segurança de onde a gente está consumindo o nosso álcool, o nosso gin e nossa vodka. E com essas dicas de hoje a gente conseguiu tirar essas dúvidas. Então saibam, você como consumidor, você pode sim questionar, pedir a procedência e se sentir mais confortável para consumir não só bebida, mas todo tipo de alimento, esse é um direito seu. Para encerrar o nosso episódio de hoje, eu quero pedir para Rê aquele resumão para a gente ter todas as informações do nosso e-book. Rê, resume para gente. Claro, Ulisses! Criei um e-book com os principais tópicos da nossa conversa e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Gente, corre lá no Diário Digital, segue a gente no Instagram, no Spotify e não perca nenhum episódio. Se esse assunto foi interessante para você, envia para um amigo. E eu espero você no próximo episódio de Rede 360, aqui na TV MS Record, nas rádios da Rede MS ou aonde você achar melhor receber a sua informação. Eu sou o Ulisses Serra e até a próxima. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam a MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.